Hoje a aula vai ser um pouco diferente. Nós vamos falar, eu quero trazer para vocês um pouco das dores que eu recebo muitas vezes no meu direct, muitas vezes até pessoalmente. Bom, meu nome é Guilherme, tenho 31 anos, como a gente sempre começa a aula, né? Eu sou casado com a Camila. Nesse mês de agosto agora de 2023, nós vamos fazer 6 anos de casados, né? Temos dois filhos, o Bento de 4, a Ana Clara de 2 anos e meio. E, bom, desde a minha infância eu passo por muitas coisas, né? Já passei por muitos processos na minha vida, muitas dores, muita confusão, muita dúvida, muitos medos, frustrações. E a partir de tudo isso eu comecei a gerar conteúdo aqui, né? A dar aulas, a gerar conteúdo na internet, justamente para ajudar as pessoas, porque eu não tinha fácil acesso a algumas informações, principalmente sobre sexualidade, afetividade, castidade, pornografia e masturbação, então nem se fala. Eu já fui muito viciado, né? Eu sempre falei para os meus alunos, até para os meus seguidores, pornografia e masturbação, cara, fui mergulhado. Eu até brinco, né? Quando eu assistia, eu pegava o DVD na minha época, era DVD ainda. Eu pegava o DVD, CD e colocava debaixo do aparelho de DVD. Minha mãe ia limpar aquilo lá, ela via. Ela via debaixo, porque ela levantava o equipamento para limpar. Então, assim, eu quero trazer algumas dores aqui que eu recebo, que eu também recebi. E hoje eu consigo ajudar as pessoas, inclusive você que está me assistindo, justamente porque eu já passei por isso, né? E com muita batalha, muita vez de oração, muita auto-observação, percepção, acertos e erros, e tentativa e erro, e eu consegui, né, de alguma maneira, vencer essas coisas nas minhas fragilidades, que hoje eu posso te ajudar com isso também. Eu estava conversando com uma menina, vamos chamar ela aqui de Jaqueline, tá? Para não falar o nome real dela. E ela estava namorando com o Pedro. E no início, Pedro estava fascinado por ela. Falou, não, eu tô fazendo novena para ficar com você, para namorar com você. Eu tô jejuando, eu tô rezando. Reza aí também, vamos começar junto, não sei o quê. E ela não queria muito, porque ela já tinha passado por outros relacionamentos. E outros relacionamentos não deram nem muito certo para ela, né? Então ela estava meio enxagada. E aí ela acabou cedendo. E aí eles rezando junto, tudo, começaram a namorar. E namoro vai, namoro vem, e ela começou a identificar que ele não estava preparado para namorar, porque ele não queria alguém, a responsabilidade de alguém na vida dele. Ou seja, agora eu tenho que falar, olha, tô indo em tal lugar, eu tenho que fazer tal, tô pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Não é que a pessoa manda na vida dele, num relacionamento, mas você precisa partilhar um pouco da sua vida, precisa entender que você não tá solteiro, agora você tem um compromisso com alguém. E no meio de tudo isso ele não foi suportando esse novo estilo de vida, né? Enfim, chegou um momento que ele acabou, né, pedindo o rompimento da relação até por mensagem. Ou seja, para começar a namorar, oração, jejum, ligava para ela, não sei o que. Para largar, uma simples mensagem. Só que os dois ainda conversam muito. E eu sempre falo, gente, acabou o namoro? Acabou. Para de conversar com essa pessoa. Não é porque você é ruim, mas você precisa fazer com que essa pessoa realmente saia da tua vida e você vai tentar a tua vida de alguma maneira, né? E só que isso não acontece. Ela não consegue parar de conversar com ele e ele vai respondendo ela e ela vai pedindo sinal para Deus. Será que é ele mesmo? Será que não é? O que eu tenho que fazer? E eu não sei, as pessoas elas têm uma mania de achar que é responsabilidade de Deus, né? De falar, ó, continua, dá mais uma chance, ou permanece firme, tenta de novo. E não é sempre assim, né? Porque onde eu quero chegar com isso? Vocês vão entender. E ela me contando essa história. E aí toda vez que acontecia alguma coisa, eles conversavam, ele ficava triste, vinha, chegava perto dela, dava um beijo nela e saía. E ela falava, nossa, será que isso é sinal de Deus? Eles foram num acampamento de uma igreja e no meio do acampamento ele veio e deu um beijo nela. E um dia antes ela tinha pedido para Deus assim, me dá um sinal para ver se é ele mesmo, se não é. E aí na hora que ele deu o beijo, falou, será que é o sinal de Deus, pá? E eu falei para ela, olha, você acha que Deus é um Deus de confusão?
E ela falou, não, por quê? Eu falei assim, porque você pediu um sinal pra Deus. E esse cara vem num momento de carência e te dá um beijo. E vai embora e não continua falando, e não volta a namorar com você. Então, assim, se fosse realmente Deus, né, olha, esse é meu aviso, não sei o quê, o cara te daria um beijo e voltaria com você. Não, ele te deu um beijo e vazou fora de novo. Isso tá parecendo mais carência. Você falou que isso já aconteceu umas 3 vezes. E você tá aceitando ser um step de carência dele. Ou seja, eu não quero nada sério com você, mas quando eu tô carente eu venho, me aproximo, rola alguma coisa. Eu não quis nem me aprofundar para não deixar ela meio chateada, mas quase que eu falei assim, né? Não sei, eu não cheguei nesse nível de conversa com ela, mas quase que eu falo, ele vem, te beija, transa contigo e vai embora. Eu não falei isso porque ela não me contou, mas é o que acontece, muito provavelmente. E eu falei assim, outra, quando você começa a namorar um cara e você vai casar com ele, o que você espera de um esposo? Você espera de um esposo que esse cara seja que te traga segurança, que assuma compromisso, que seja responsável. Agora imagina, esse cara totalmente confuso. Uma hora tá com você, outra hora não tá com você. Imagina quando você é casado, com filhos. Imagina a loucura quando você precisar dele e ele não conseguir dar conta de tudo isso. E ela foi pensando, ela foi olhando, falou, gente, ela falou assim, não é possível que eu tô tão errado assim, não é possível que eu tô entendendo Deus tão errado assim. Eu falei, não, você não tá entendendo Deus errado. Deus, você está entendendo certo. O problema é que o outro lado ali não quer fazer a parte dele. Né? Então, assim, nem tudo é culpa de Deus, nem tudo é que Deus que está fazendo, entende? Então nós temos que entender ter essas percepções, sabe? Ter essa autocrítica do relacionamento, entender que nem tudo é Deus. E eu até acabei dando um exemplo, assim, imagina, uma mulher chega para Deus e fala, olha, tô. O que você acha? É ele, não é? E aí Deus fala, é ele. Aí casa. Aí esse cara bate em você no casamento. Você vai falar, opa, a culpa é de Deus, porque Deus falou que eu tinha que casar com esse cara. Então Deus não fala pra ninguém com quem você tem que namorar ou casar. Ele abençoa o teu relacionamento, te ajuda a discernir algumas coisas. Mas Deus já te deu inteligência, você não usa. Você fica muito nesse passe da mágica, do milagre, sabe? De Deus agindo poderosamente. Em vez de você usar o ordinário do cotidiano e falar, cara, deixa eu ser inteligente. O que eu espero de um homem? O que eu espero de um homem, esse cara tá sendo? Sim ou não? Entende? Então a gente tem que começar a pensar. Então, esse tipo de situação, é isso que eu quero trazer muito para a imersão, sabe? Te dá uma clareza muito grande dentro de um relacionamento, onde está o seu papel, onde está o papel de Deus, onde está o papel do outro, o que é um relacionamento saudável, o que eu tenho que esperar de um homem, e você, homem, o que eu tenho que esperar de uma mulher de Deus, de uma mulher que vai ser a mãe dos meus filhos. E mais ainda, como iniciar esse relacionamento do jeito certo, sabe? Como começar do jeito certo. Porque assim, existe formas de começar um namoro. E nem que comece do jeito certo não quer dizer que vai dar errado, mas já é um grande passo, um gigantesco passo para tudo dar certo quando se começa do jeito certo. E Guilherme, como se começa do jeito certo? Eu vou tratar isso dentro da imersão, né? Vício em pornografia e masturbação, por exemplo, outra coisa que eu chega muito no meu direct, Guilherme. Eu sou viciado em pornografia, eu sou viciado em masturbação, ou melhor, tem jovens que chegam pra mim, e até adultos, falando, Guilherme, eu não consigo chegar próximo a uma mulher. Se é um jovem, é um adolescente. Se é um adulto, é outra mulher adulta. Se eu chego, meu pênis já fica ereto, né? E aí eu já jogo na cabeça dele. Você assiste pornografia e masturbação? Ele falou, nossa, como é que você sabe? Eu falei, isso aí é consequência. Porque você já está acostumando o seu imaginário a olhar uma outra pessoa como por objeto. No seu caso, o sexo oposto à mulher, né? Tem mulher que chega e fala, eu tô perdendo um pouco da minha sensibilidade, eu era tão romântica, hoje eu tô mais fria, hoje eu tô meio desligado, hoje eu não tô ligando muito pras coisas. Eu falo, você também assiste pornografia? Ela, nossa, como é que você sabe? Entende? Um exemplo, né? Um exemplo muito assim, uma das coisas pequenas do iceberg que eu vou trazer nessa imersão, né? É uma imersão que eu vou dar, formar e aproximar. Por exemplo, quando você se masturba, você é homem, você acostuma o seu pênis com a pressão da tua mão, né? Você se masturbando.
E aí quando você vai ter uma relação sexual com uma mulher, cara, você não consegue ficar com o pênis ereto. Sabe quando o pênis fica meio broxa, né? Ou seja, nem duro nem mole no meio termo. O que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que você coloca o pênis na vagina, a vagina não tem a mesma pressão da tua mão, sabe? Não tem da forma que tá ali. E aí não é tão bom pra você assim. E vou muito além, né? Tem umas pesquisas nos Estados Unidos dizendo que alguns jovens não estão conseguindo ficar com o pênis ereto na hora que for ter relações com suas parceiras, porque ele acostumou tanto o cérebro dele a se excitar, né? Com estímulos visual. Porque quando ele assiste pornografia, ele vê o todo. Ele vê o corpo todo do homem e da mulher, a posição sexual. Quando ele vai ter relação, o que ele vê? Ou ele vê a boca, a cabeça, o olho dela, ou ele vê só o peito dela, ou ele vê só a vagina dela, porque o contato visual dele é muito próximo do corpo dela, então ele não vê no todo. E o cérebro dele está acostumado a se estimular sexualmente, a se excitar visualmente, vendo no todo. E na hora que vai no tato, sabe? Ele não estimulou os outros sentidos, apenas o visual e a audição. E aí a mulher não geme como a mulher do filme e também ele não vê como ele assiste no filme e o toque dele tá muito prematuro porque tudo tá estimulando aqui e aqui. Entende, cara? É algo para se pensar. Então, são coisas que eu também já passei muito por isso, já assisti muito filme pornográfico, já me masturbei demais. E tem um método, tem um caminho que é possível ser feito para você sair disso. Né? Ah, Guilherme, me ensina. Cara, na imersão eu vou trabalhar muito isso. Na imersão, né, formar e aproximar, essa é a intenção. É formar você, te dar exercícios, te ensinar métodos eficientes que fazem com que você consiga viver tudo isso, que você consiga ser uma pessoa madura, consiga se relacionar de forma madura, mas para isso você tem que trabalhar a sua afetividade, a sua sexualidade, né? Ou seja, os seus vícios em pornografia e masturbação, mas o vício em pornografia, ele não é o problema em si, o problema real, ele só é o sintoma, sabe? Igual a febre, quando você está com febre, o febre é um sintoma, você toma dipirona, o sintoma vai embora, mas o que causou a febre? Então, muitas vezes, você não entende o que está causando a sua necessidade, o desejo de cair nesse vício. Entende quais são os gatilhos e como sair disso. E eu, por muito tempo, fui trabalhando isso em mim, através de autoconhecimento, através de oração, jejum, entendendo algumas coisas. E aí eu consegui criar um método. Cara, se eu faço isso, eu consigo. Mas uma coisa que vocês têm que entender, tudo isso envolve um pouco da sua afetividade, do seu nível de carência, do seu entendimento de amar. Né? Você se sente amado? Você sabe o que é o amor? Né? E aí isso tudo vai trabalhando a sua afetividade, a sua sexualidade. Então você vai ordenando a tua afetividade, ordenando a tua sexualidade. Né? E até o seu relacionamento ele vai amadurecendo. Eu preciso me relacionar de forma saudável e madura. Né? E isso, eu passei por vários namoros, né? Eu gosto de falar que eu sempre fui namorador. Eu não era de ficar com as pessoas, eu namorava muito. Namorava 3 anos, namorava 2 anos ali, namorava 1 ano aqui, namorava mais 2 anos ali. Camila foi minha 4ª ou 5ª namorada, minha atual esposa. Então eu fui aprendendo e entendendo, né, o que era um relacionamento maduro. Então, e é isso que eu quero ajudar vocês. Por isso que eu tenho dado todas essas aulas, né? Todas as segundas, por isso que eu sempre estou voltando aqui, justamente para as pessoas entenderem, existe um caminho a ser seguido, existe um método a ser trabalhado, mas para isso nós precisamos de tempo. Né? E a imersão Formar e Aproximar é justamente isso, vai ser a partir das 9, 10 horas da manhã até as 4 da tarde, vamos ter alguns intervalos, vamos, mas eu vou trabalhar tudo isso, nós precisamos disso para trabalhar, entende? Então, um outro exemplo aqui,
Guilherme, mas eu preciso viver a castidade. Muita gente fala, eu tenho uma dificuldade imensa de viver a castidade. Tem um depoimento, eu vou até ler aqui para você, que eu recebi sobre a castidade. Olha que interessante. Eu não consigo dizer o tamanho da proporção de mudança que foram causadas em minha vida por conta do curso, da imersão, enfim, da que a pessoa teve comigo. Estou com uma vida mais leve, um coração mais aberto, com um olhar olhando fixamente as coisas do céu. Viver a castidade não está sendo um sofrimento como estava alguns meses atrás. As torturas psicológicas não me dominam mais. Minhas ansiedades, aprendi que sou eu quem controlo. A reação química que meu corpo tem diante de algumas coisas, porque aprendi na aula, né, sobre pornografia, e não vou esquecer nunca mais. Olha, Guilherme, sinceramente, eu estou transformada, meu coração totalmente aberto para as coisas do céu. Isso tudo graças ao seu curso. Realmente, não tenho palavras para essa experiência. Então, assim, isso aqui é um depoimento de alguém que viveu uma experiência comigo, e justamente essa aula de castidade tocou muito ela, porque antes era uma dificuldade gigantesca. E quando a pessoa entende de fato como é viver a castidade na prática e o que é a castidade, ela fala, cara, eu tô conseguindo viver isso de forma mais leve. Até alguns santos vêm dizer um pouco sobre a castidade, né? Ninguém melhor que o Espírito Santo saberá apreciar o valor da castidade. Olha, ele diz, todo preço é nada em comparação a de uma alma casta. Eclesiástico 26:20. Né? A castidade faz do homem um anjo. Ó castidade, exclama Santo Efrem, né? Tu fazes o homem semelhante aos anjos. Sensacional. Santo Efrem, continuando ainda nele, né? Chama a castidade de a vida do Espírito. São Pedro Damião, a rainha das virtudes. E São Cipriano diz, por meio dela se alcançam os triunfos mais esplêndidos. Quem supera o vício contrário à castidade facilmente triunfará de todos os mais. Quem, pelo contrário, se deixa dominar pela impureza, facilmente cairá em muitos outros vícios e far-se-á réu de ódio, injustiça, sacrilégio, né? Então, assim, na aula, por exemplo, sobre castidade, eu ensinei na prática o que era castidade e como vivê-la e como vencer, por exemplo, os maus pensamentos, que é uma das maiores dores que as pessoas me mandam. Guilherme, eu tenho muitos maus pensamentos. Como vencer este mau pensamento? E aí eu ensino na prática. Siga este caminho. Mas para isso eu precisei trabalhar toda a questão do amor maduro, depois afetividade, sexualidade. Entrei na castidade para falar muito sobre isso. Depois eu voltei para a aula sobre pornografia, porque depois que a pessoa estava com a afetividade, sexualidade, seu senso de relacionamento, amor próprio, amor de Deus para com ele, dele para com Deus, dele para com as pessoas, estavam de forma ordenadas, aí sim a gente foi trabalhar a questão da pornografia. Porque aí eu já consigo trabalhar um pouco melhor e entender algumas coisas do porquê que eu tô viciado em pornografia, sabe? Então é preciso um caminho. É preciso. Então assim, eu criei este caminho e eu fiz isso muito tempo, né, dentro do curso, na verdade não, uma comunidade, né? Ezerkenegdo. Eram vários encontros, né? Eram 2 meses de duração, porque toda semana eu dava uma aula. E aí eu decidi, então, juntar tudo isso de uma forma melhorada, com um método, né, que eu já usava na comunidade, e trouxe para uma imersão, onde você vai passar um sábado todo comigo, um sábado de manhã e um sábado à tarde todo, onde eu vou trabalhar tudo isso com você de uma forma muito profunda e te mostrar o caminho. Então nós vamos trabalhar partes por partes, sabe? Parte por parte de você, né? Então eu vou formar você, eu vou preparar você e nós vamos trabalhar todas as partes, né? Do Guilherme aqui, como eu fui trabalhando. Então desde os meus 15 anos, na verdade muito antes, eu comecei a ter problema com a minha sexualidade desde os meus 10 anos, que eu tive contato com pornografia. E chegou aos meus 15, 18, eu me converti. E era difícil demais encontrar um conteúdo, sabe?
um conteúdo sobre afetividade, sobre sexualidade, sobre pornografia e masturbação. Até hoje é difícil de achar pessoas que falem sobre isso. O mundo não quer te ajudar nisso, o mundo só quer te afundar, né? Então o mundo não quer que você saiba como trabalhar a sua afetividade, como trabalhar a sua sexualidade, o seu amor, o que é o amor, toda hora desvirtuando o que é o amor, sabe? Toda hora a gente vê filmes, novelas, seriados, toda hora as pessoas desvirtuando, todo mundo falando que tudo é amor, né? Até o próprio Jesus, coitado, só para ele, não julgueis, Jesus ama, hashtag paz. E não é assim que funciona. Então, Guilherme, dentro da igreja, não tem pessoas que falam, não é que as pessoas não querem que vocês saibam dentro da igreja, elas até querem. O problema é que existem muitas pessoas mal formadas, né? E aí, mal formadas, que não entendem de nada, e vai tentar ajudar as pessoas, né? E aí fica colocando um peso nas costas de vocês. Porque aí tudo é pecado e não explica o porquê que aquilo não se trabalha dessa maneira. Igual sexo no casamento. Guilherme, eu tenho medo da minha primeira vez. Guilherme, sexo só no casamento, eu vou pro inferno. Em vez de trabalhar um caminho de falar por que é pecado sexo antes do casamento. Qual é o papel do casamento? Qual a importância no casamento? Ou qual a importância do sexo nos planos de Deus? O que Deus planejou para o casal? O que Deus planejou para o sexo? Sabe, as pessoas têm que ensinar isso. E você começa a entender muito melhor. E aí todo mundo prega, né? Não, você tem que fazer sexo antes. Tem que fazer sexo antes, porque se você fizer na hora que casar, e se for ruim? Quantas vezes essa pergunta não me veio? Quantas vezes? E aí eu tenho uma aula, né, sobre isso que eu falei, dentro da comunidade. Eu vou trazer ela para dentro da imersão, que eu vou falar sobre a temida primeira vez, dos medos dos homens, das mulheres, referente ao sexo, sobre a questão da primeira vez, como se preparar para a primeira vez. As pessoas perguntam, Guilherme, como é que eu devo me preparar para a minha primeira relação sexual, sendo que nós estamos esperando para o casamento? Ou como me preparar para a primeira vez na relação sexual, sendo que eu não sou mais virgem? Entende? Então, as pessoas hoje elas estão muito perdidas. Perdidas e o mundo não está facilitando para elas se encontrarem. E alguns mal formadores, mal pastores dentro da igreja também não estão ajudando em nada. Entende? Esse é o problema. Então imagina, eu tenho feito isso há muito tempo, mas por quê? Porque eu já passei por isso. Eu fui na dificuldade, na labuta, estudando muito, rezando muito, buscando muito autoconhecimento meu, vendo se isso dava certo pra mim. Não, isso não deu certo pra mim. Mas porque isso pode dar certo pro outro, mas pra mim não tava dando. Então a gente tem que entender como isso pode dar certo pra nós, né, nós como um todo. Então assim, lidar com a nossa afetividade e sexualidade não é fácil. Então eu sou uma pessoa hoje que eu consegui trabalhar tudo isso e ajudar algumas outras pessoas, né? Perdão, garganta um pouquinho aqui. E essa forma que eu fui trabalhando, ela realmente mudou minha vida. Hoje eu sou um bom pai, hoje eu sou um bom esposo, né? Hoje eu sou um bom filho de Deus. Claro, tem os meus pecados, sou falho como todo mundo, eu tenho as minhas fragilidades como todo mundo, mas na parte da afetividade, da sexualidade, de relacionamento, como se relacionar, quando se trata sobre sexo no casamento, isso, cara, tem dado muito certo pra mim. E eu quero passar isso pra vocês. Eu quero ensinar isso pra vocês. Entende? Então, assim, o que eu quero ensinar, o que eu quero trazer nesta formação, nesta imersão, é algo que vai transformar realmente a vida de vocês, que é o que eu quero, porque isso transformou a minha também. Não é? Então, não é à toa que eu tô há 2 anos aqui. Eu tô há 2 anos aqui justamente por eu ter feito tantas coisas, estudado tanto, acertado e errado. Eu falei, cara, isso deu certo. Então agora eu quero que as outras pessoas também deem certo. Porque eu sei como é ruim ser imaturo nas relações. Eu sei como é ruim ter insegurança dentro de um relacionamento, ciúmes excessivo, ser controlador. Eu já fui controlador, gente. Eu já fui controlador demais. E eu consegui vencer isso.
E eu quero trazer isso para vocês, né? Eu era controlador demais. Eu tinha muita insegurança a todo momento. E aquela insegurança e aquela questão de controlar não era nem por causa do relacionamento. Tinha a ver com a minha infância. Cara, foi uma luta para entender isso, né? E aí eu fui trabalhando isso em mim e eu quero ajudar você a entender isso, como outras coisas podem te afetar nessa questão, né? Então, como eu falei, eu tenho um caminho que eu consegui trilhar, que eu consegui fazer dar certo e eu quero ensinar esse caminho para você, sabe? E eu só preciso, cara, não tem muito o que dizer. Eu só preciso de que você faça uma coisa só. Vai no link da minha bio, do meu perfil do meu Instagram, se inscreve, né? Faça a sua inscrição, vem para essa imersão, porque, assim, faz a inscrição, deixa o resto comigo. É só isso que eu peço para você. Vai lá, clica no link da bio, faz a sua inscrição e deixa o resto comigo. Dia 19/8, nós vamos fazer um aprofundamento maravilhoso, onde nós vamos passar de amor maduro, né? Nós vamos entrar na sexualidade, afetividade ordenada, vamos falar sobre castidade, como viver isso na prática. E depois a gente vai para a pornografia, como isso te afeta, como isso afeta você, não só no espiritual, mas fisicamente, emocionalmente, biologicamente, como isso afeta nas tuas relações, como isso afeta até na sua performance na cama. E aí, se mostrar o caminho, falar assim, aqui e aqui é o que você tem que fazer para você conseguir vencer esse vício. Aí depois eu também vou falar sobre a temida primeira vez, né? A primeira vez no sexo. E outra coisa, eu vou falar como ter um relacionamento sexual saudável dentro do casamento, né? Muitas mulheres chegam para mim e falam, Guilherme, eu não consigo chegar ao orgasmo. E os homens falam, eu não consigo fazer com que a mulher chegue ao orgasmo. E, cara, as coisas que eu estudei, que eu apliquei no meu casamento, e eu já passei para diversas pessoas que passaram nas minhas formações, nos meus cursos, nas minhas imersões, também deu certo, né? Também deu certo. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, entende? Então só faz a inscrição e deixa o resto comigo. E claro, com a imersão você vai ter acesso ao meu curso Intimidade Conjugal, que eu tenho um curso que eu lancei também. Você vai ter acesso a ele. Você também vai ter acesso a um caderno de ativação, né? Esse caderno de ativação, ele chama As Virtudes no Relacionamento, o que nunca te contaram sobre a vida 2. Então é algo que eu vou dar também. Então, desenvolvimento pessoal, identificação e superação dos problemas sexuais. Então, vão ter muito disso dentro da imersão e mais esses benefícios, sabe? Então, caderno de ativação, acesso ao meu curso Intimidade Conjugal. E, cara, uma manhã, uma tarde, um sábado de forma profunda. Eu quero formar você, para depois sim você se aproximar do outro. Então, é você mais próximo de si, para depois se aproximar do outro, né? Então é isso. É isso que eu queria trazer para você, um pouquinho das dores. Não são todas elas, não tem como enumerar todas elas aqui, mas essas são algumas das dores que eu tenho, que eu recebo, e que justamente por isso, né, eu decidi criar essa imersão, tá? Então conto com você, espero você mais uma vez. Só faz a inscrição e o resto você deixa comigo, tá certo? Deus abençoe você e te espero lá com a gente, dia 19/8, um sábado inteiro comigo.